Então esse é o trabalho feito na congregação cristã do Brasil aqui, com essas doutrinas de demônio. Então respeita os irmãos, respeita os pastores, respeita os apóstolos, respeita os profetas, ou Deus vai começar a amassar vocês aí. Deus vai quebrar vocês e vai fazer um vaso novo. Vocês vão parar de ficar pregando heresia e destruindo a vida dos irmãos aí, que nem o servo de Deus aí, fazendo a obra de Deus com amor, com carinho. Perdeu a esposa, ele casou com a mulher e ele ali buscou a Deus, casou com a irmã, a esposa dele. Tenha respeito. Vocês não têm nem respeito, muito menos amor. Que se tivesse amor, você não fazia isso com o irmão não. Vocês não conhecem nem a Bíblia. É por isso que a Bíblia diz, Paulo falou, é muito bom que tem os hereges que não conhecem a palavra de Deus, para saber quem são sinceros. Vocês não são nem sinceros com Deus, irmão. Paulo está dizendo que o sincero com Deus, ele conhece a Bíblia. E de Bíblia vocês não conhecem nada. É surra de Bíblia que vocês todo dia aqui, vocês destruindo a vida dos outros, seus perturbados. Então é por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. Ó, não se ocupem com fábulas ou genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões, confusões, contenda, do que o serviço de Deus na fé. Olha aí vocês sendo pedra de tropeço. Versículo 5. O objetivo desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Seus hipócritas, vocês são um bando de hipócritas. Fica atacando pedra aí, querendo destruir o ministério dos irmãos, querendo destruir a chamada dos irmãos, fechando a porta do céu na cara dos irmãos. Seus hipócritas, Deus vai fechar a porta do céu na sua cara naquele grande dia, se você não tomar vergonha na sua cara e não obedecer a palavra de Deus e deixar os irmãos em paz. Então é por isso que eu vou pregar aqui doutrina aqui todo dia. Você que é crente, é servo de Deus, servo de Deus. Se não me segue ainda, o apóstolo Newton Lima, me segue aí na rede vizinha, no YouTube aí, apóstolo Newton Lima, amém? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha essa palavra aí para quantas pessoas você puder, irmão. Com 3, com 5, com 7, com 12, compartilha com os irmãos, se inscreve aí. Tá bom? Deixa um coraçãozinho, tá bom? Compartilha com os irmãos, vamos compartilhar, irmãos. Vamos ter que aprender isso aqui, irmão. Parar de ficar fazendo inferno. E não tá só aqui não, tá? Paulo em Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, versículos, Gálatas 1, 6. Irmãos, está lá em Gálatas. Paulo vai dizer que nem ele e nenhum dos apóstolos poderia inventar um novo evangelho. Ele diz assim: eu admiro, meus irmãos, que vocês saíram do evangelho genuíno de Jesus e agora vocês estão pregando aí um novo evangelho, o qual não existe outro. E aí Paulo segue dizendo: ainda que nós mesmos aqui, ó, os apóstolos, nós mesmos, ou um anjo de luz, desça aqui pregando um novo evangelho, uma nova doutrina, que seja então amaldiçoado. Paulo logo amaldiçoa quem fica inventando doutrina, tá? E ele diz que nem um anjo do céu pode vir inventar nova doutrina aqui não, tá? Nem eles. Olha isso. Então por que os irmãos estão inventando doutrina aí? Palhaçada, destruindo a vida das pessoas, tirando os irmãos do caminho da luz. Aquela moça lá que os irmãos não deixou entrar em comunhão, o ancião não deixou a irmã entrar em comunhão na igreja. E se ela volta para o mundo? Volta para o pecado e morre lá. Esse sangue dessa alma está na sua mão, ancião. E você vai ter que dar conta daquela alma lá naquele grande dia lá, que foi queimar no inferno, porque você não deixou os irmãos servir a Deus aí não, seu fariseu. Que nem na Deus é Amor, o rapazinho casou com a moça já tinha tido um casamento anteriormente. Mas quando chegou na Deus é Amor, o pastor falou que eles não poderiam entrar em comunhão com a igreja não. Olha isso. Jesus diz: todo pecado ao homem lhe será perdoado. O único pecado que não será perdoado é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E na Deus é Amor está cheio de escarnecedor aqui, blasfemador. É que não é Deus não. Irmão, não é Espírito Santo de Deus não. É não sei o que, blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Esse pecado vai queimar no fogo do inferno, que não tem perdão. Agora se a irmã casou e errou e pecou, mas está arrependida, pediu perdão e quer fazer direito agora, Deus regulariza. Mas pastor, a Bíblia diz que está ligado em todo o tempo que vive. Paulo diz isso em Romanos 7, porque os irmãos viviam casando e descasando, casando e descasando. Aí Paulo viu aquela bagunça e falou: não senhor, o homem e a mulher estão ligados em todo o tempo que vive. E ele estava pregando para os crentes permanecer casado, pregando para casais.
Tá entendendo? Porque o mesmo Paulo que em Romanos 7 fala isso, em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz: se a esposa tem um marido que não é crente, ou se o esposo tem uma esposa que não é crente, não separe. Porque ela é santificada e os filhos pelo servo de Deus que busca a Deus. E o esposo que não serve a Deus, ele se torna santo e santificado, e os filhos também pela irmã que busca a Deus. Mas se esse que não serve a Deus e essa que não serve a Deus quiser se divorciar, quiser se apartar, então que assim se separe. Paulo está dizendo, aí Paulo já está dizendo que pode divorciar. Sendo assim, não está debaixo do jugo da lei. Ou seja, o mesmo Paulo que em Romanos 7 diz que está ligado em todo o tempo que vive, ele já está dizendo para outro tipo de pessoas, em outra situação, em 1 Coríntios capítulo 7, que pode divorciar. Então vamos estudar os textos, irmão, para entender o que está acontecendo ali. Deuteronômio 24 está dizendo o quê? Se o esposo viu na esposa algo indecente, algo que desagrade, então que dê para ela uma carta de divórcio e manda para a casa dos seus pais. E agora, se essa mulher vier a se casar de novo, aí segundo casamento. Tem segundo casamento na Bíblia, Deuteronômio capítulo 24. E aí nesse segundo casamento também esse marido viu que ela também continua com indecência, com coisa que não presta, com prostituição, coisa que não convém, coisas indecentes. Então que dê para ela então a carta de divórcio e manda para casa. Aí se ela vier agora, se esse marido vier falecer, ela não podia voltar para o primeiro marido nem para o segundo. Mas ela poderia casar de novo, ter um terceiro. Tá entendendo? E o homem também já podia casar também com outra pessoa. Deuteronômio 24. Isso aqui é a Bíblia. Tem segundo casamento na Bíblia assim. Não, mas eles não sabem não, que eles não estudam a palavra de Deus. Então, aí o jovem chegou lá, a moça já tinha sido casada, nem era crente, e mesmo que fosse, se a irmã está arrependida, pediu perdão, já chorou, já sofreu, já se arrependeu, já pagou preço, que paga preço, perde a pessoa que ama, chora, sofre, padece. Aí depois Jesus fala, não, agora eu vou te dar alguém para cuidar de você, para ficar direitinho, mas agora você faz direito. Porque toda a lei, irmão, ela tem um tempo, a pessoa paga um preço, e depois pagou o preço, a pessoa é absolvida. Se Deus resgata o ladrão, o traficante, o mais vil pecador, o homicida, ele não vai perdoar a irmã que errou, que pecou, e agora só quer um casamento, irmão? Ah, lógico que ele vai. A mulher samaritana lá, Jesus foi ter com ela, falou, cadê seu marido? Ela falou, não tenho. Aí Jesus falou, é verdade, você já teve 5 casamentos, você já se casou 5 vezes, você teve 5 maridos, só tem marido quem se casa. Você teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é seu. Ela falou, tô vendo que você é profeta. Olha isso aí. A mulher tinha casado 5 vezes, está na Bíblia, a samaritana. E Jesus deixou de ir lá? Não. Jesus deixou de levar a salvação para ela? Não. Jesus deixou de estar com ela? Não. Então por que o pastor da Deus Amor falou pro rapaz que ele não podia entrar em comunhão com a igreja? Nem a esposa dele? Porque ela tinha sido casada anteriormente e não deu certo. Ah não, mas o que Deus uniu não separa o homem. Tá, o que Deus uniu, mas o que o diabo uniu? Não tem gente fazendo nas encruzilhadas aí, nas matas virgens, nas cachoeiras, trabalho de amarração aí para amarrar os irmãos? Para amarrar as irmãs? Como é que eu vou saber que foi Deus ou foi o diabo? E aí? Não tem como. Como é que eu vou saber se não foi a própria pessoa que se entrelaçou lá? Então vamos parar de religiosidade aqui. Vamos deixar os irmãos em paz. A irmã tem que casar, se ela não casar, ela vai ficar se masturbando, ou vai ficar se tocando, ou vai ficar fornicando, não vai não? É pecado, não pode. E o irmão, se ele não casar, a mesma coisa. Porque a gente é espiritual, mas está no corpo de carne e osso. E a gente tem libido, a gente tem reações químicas no nosso corpo, que dá desejo, dá atração, o chamado tesão. Falar logo português claro aqui, que aqui é a verdade nua e crua. Então, para não ficar pecando, ficar fornicando, ficar fazendo o que não presta, já pede perdão a Deus, se arrepende do pecado, já casa e anda em santidade aqui, em santificação, como convém a palavra de Deus e a doutrina, para fazer as coisas de Deus direitinho, para agradar o Senhor. E ainda que tenha tido casamento lá atrás e deu errado, mas se arrependeu, pede perdão a Deus, se arrepende do pecado e agora casa e faz direito. E aí a irmã vai batizar, vai ceiar, vai servir a Deus. O irmão também, irmão. Ninguém pode fechar a porta do céu na cara dos irmãos.